bem com vocês? Espero que sim! Hoje é terça-feira e teremos aula apenas da disciplina de português. Vamos lá? Na nossa aula de português, iremos fazer uma pequena interpretação de texto, tá certo? O texto que a gente vai ler se encontra lá na página 74. O título desse texto é O Patinho Feio. Eu preciso que vocês peguem o livro para poder acompanhar a história, tá certo? Era uma vez uma linda pata que vivia em um lago coberto de plantas, próximo de um castelo. Era verão e a pata estava chocando seus ovos no meio das folhagens. Às vezes, ela recebia a visita de algumas amigas e lhe dizia: "Não vejo a hora de os seus filhotinhos nascerem." "Calma, amiga, tudo a seu tempo. Eles nascerão lindos e saudáveis." O tempo passou e, numa manhã ensolarada, as cascas dos ovos começaram a quebrar. Eram os patinhos que estavam nascendo, finalmente. A pata não cabia em si de tanta alegria. Porém, um dos ovos, o maior de todos, continuou inteiro. Mamãe Pata ficou preocupada. "Por que este aqui não nasceu ainda?" ela se perguntou. "Vou chocá-lo mais um pouco." Finalmente, a casca do ovo se quebrou e dela saiu um filhote grande. Mamãe Pata olhou para ele e pensou: "Nossa Senhora, como é feio, coitadinho." Continuando agora na página 75. Comparado a seus irmãos, o pobre patinho era considerado muito feio. Os outros patos, os gansos, as galinhas, todos o maltratavam. Até mesmo seus irmãos viviam dando picadas no pobrezinho. O patinho era muito infeliz. Certo dia, decidiu ir embora daquele lago. Bem longe dali, encontrou um pantano onde viviam alguns patos selvagens. Eles também desprezavam o pobre filhote, que lhe implorou: "Por favor, deixe-me passar só esta noite aqui." "Tudo bem, mas amanhã bem cedo você terá que ir embora." Pobre patinho feio. Por onde passava, ninguém o acolhia. O patinho estava cansado de ser maltratado e passou a viver escondido de todos os outros animais. Quando a primavera chegou, o patinho resolveu sair do seu esconderijo. Voou para um lago que ficava perto de uma casa e um bosque. De repente, viu 3 cisnes saírem do bosque para nadar no lago. Mesmo com medo de ser maltratado, mais uma vez o patinho resolveu se aproximar. "Ei, amigo, posso me juntar a vocês?" Depois de dizer isso, o patinho feio abaixou a cabeça, muito tímido, e viu sua imagem refletida na água do lago. Ele ficou surpreso. Era a imagem de um cisne. E assim o patinho feio, que na verdade era um cisne, encontrou seu lugar no mundo. Nunca mais foi maltratado e viveu feliz com seus companheiros. Então, viram que história interessante de um patinho que foi muito desprezado pela sua mamãe, pelos seus irmãos e pelos outros animais que viviam no mesmo ambiente onde ele vivia. Então ele decidiu ir para outro lugar e também foi maltratado. E então foi embora novamente para outro lugar, até que ele encontrou seu lugar no mundo. Porque na verdade ele não era pato,
Ele era cisne. E os seus irmãos, a sua mãe e os outros animais não conseguiam entender porque ele era tão diferente dos outros. Mas quando ele se viu como cisne, ele conseguiu encontrar seu lugar no mundo e ficou bem feliz, porque foi tão desprezado por ser diferente. E na verdade, era nomeado de patinho feio, mas na verdade ele era um lindo cisne. Certo, pessoal? Agora, vamos para a nossa atividade lá na página 76. A nossa atividade será uma pequena interpretação do texto que a gente leu, tá, pessoal? Quesito 1. O texto "O patinho feio é..." Então, aí, no quesito 1, vocês irão marcar a resposta certa, que corresponde ao tipo de gênero textual, que é o texto do patinho feio, tá certo, pessoal? Quesito 2. Por que o patinho feio era chamado assim? Vocês irão, de acordo com o que a gente leu lá no texto, vocês irão responder o número 2. Por que o patinho feio era chamado de patinho feio? Quesito 3. Um dia, a casca do ovo se quebrou e dela saiu um filhote grande. O que a mamãe pata pensou ao olhar para ele? Vocês podem voltar lá no texto nesse que fala esse trecho, e ver o que a mamãe pata pensou, tá certo? E responder o número 3. Quesito 4. Por que o patinho feio resolveu ir embora do lago? Vocês também podem voltar lá no texto e responder esse número 4, tá certo, pessoal? Quesito 5. Que aves ele encontrou no pântano? Vocês irão responder aí quais foram as aves que ele encontrou lá no pântano, certo? Quesito 6. O que o patinho feio pediu a essas aves? Vocês vão responder de acordo com o texto. Se não lembrar, podem voltar lá no texto e ler novamente esse trecho até identificar a resposta, tá certo, pessoal? Quesito 7. Os cisnes que o patinho feio encontrou no lago os maltrataram? Por quê? Aí vocês irão responder e irão dizer o porquê, tá certo? Agora, continuando a atividade, lá na página 77, quesito 8. Em que estação do ano o patinho feio nasceu? Temos aí o inverno, a primavera ou o verão. Vocês irão marcar a resposta certa, tá? Quesito 9. Em que estação ele finalmente percebeu que era um cisne? Vocês irão identificar essa resposta e irão responder o quesito 9. Quesito 9. Em que estação ele finalmente percebeu que era um cisne? Se vocês não lembrarem, podem voltar lá no texto e procurar quando ele virou um cisne, qual era a estação do ano. Quesito 10. No texto "O patinho feio", os fatos acontecem num determinado tempo. Quais dessas expressões do conto indica tempo? Assinale com X. Era uma vez, finalmente, o tempo passou e no lago. Vocês irão marcar um X apenas nas opções que indicam tempo, tá certo, pessoal? Quesito 11. Você acha que o patinho era feio ou apenas diferente? Explique sua resposta. Aí vocês irão responder com a opinião de vocês, tá, pessoal? Quesito 12. Em sua opinião, os patos, os gansos, as galinhas e os patos selvagens que maltrataram o patinho agiram de forma certa ou errada? Vocês irão responder de acordo com a opinião de vocês, tá certo? E quesito 13.
Muitas histórias se iniciam pela expressão "era uma vez". Você já deve ter ouvido ou lido histórias que também começam assim. Faça uma lista com o título dessas histórias. Então aí vocês irão dizer todas as histórias que vocês já leram, que alguém já leu para vocês, que começa com "era uma vez", tá certo?